Então, vamos lá. Item 5. Contemplamos o aspecto vazio e luminoso. É na forma que o vazio se manifesta. Aqui brota a sabedoria primordial, a mente do Dharma do Buda, né? Isso é a essência do Dharma, pessoal. Isso é bem profundo. A gente percebe e contempla o aspecto vazio. E a gente poderia dizer, o aspecto grosseiro é vazio e luminoso, que é o aspecto sutil. O aspecto sutil apresenta essa luminosidade, que permite então dotar o aspecto grosseiro que não tem a característica. Dota o aspecto grosseiro através da coemergência. E aí aparece aquilo. Aí brota tatata, sabedoria primordial, a mente do Dharma do Buda. O Buda vê o aspecto livre e vê o aspecto condicionado. Ele não deixa de ver o aspecto condicionado, mas não fica preso, porque ele vê o aspecto condicionado, mas ele está em um ponto livre do aspecto condicionado. Ele não está na bolha. Então isso é muito importante, né? A gente não vai a gente não vai negar a forma, tá? O vazio se manifesta na forma. Por isso a gente diz que vazio é forma, né? Forma é vazio, mas vazio é forma. É, essas duas coisas, essas duas afirmações, elas não são excludentes, tá? Isso é muito importante, porque se a gente parte de uma compreensão ingênua, a gente pensa que uma coisa não é possível sem a outra. A gente pensa que uma coisa só é possível sem a outra. Mas não é o caso aqui. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Ou seja, ainda que a forma que eu veja, né, seja aparentemente dotada de uma série de qualidades e características, essas qualidades que eu vejo, elas são imputações. Imputações daquele que observa. Então eu digo que o objeto é vazio na medida em que ele não tem, por si mesmo, as qualidades que eu vejo. As qualidades brotam da perspectiva do observador. Ou seja, as qualidades não são universais. Elas são relativas. Esses dois conceitos eles podem ser contrapostos, né? O que é universal não é relativo e vice-versa, né? Então, supor a existência de alguma coisa como uma existência relativa, né, é entender aquilo como coemergência, é entender que há um processo de imputação, tá? Então, se há imputação, né, eu posso falar que o objeto é vazio, né? Só que a minha imputação, ela faz com que eu veja alguma coisa. Eu não estou cego, né? Eu não entrei de repente num buraco negro, né? Eu não estou no vácuo. Eu não estou na ausência. Porque seria uma perspectiva nihilista, né? Eu vejo alguma coisa. Portanto, o que eu vejo? Eu vejo o aspecto luminoso, tá? Então, o vazio e luminoso, eles são, eles são a mesma coisa, essencialmente. São um duplo aspecto, né, de tudo que existe. Tudo que existe, existe dessas duas formas. Existe por imputação, né, a partir das predisposições, das marcas mentais daquele que vê, ah, mas ao mesmo tempo conservando esse aspecto vazio, ou seja, né, o objeto ele não está fixado em um sentido único, universal. Ele pode ser ressignificado. E a relação que nós temos com o objeto, ela é naturalmente livre, né? Portanto, eu não estou fixado à existência do objeto como real. Portanto, eu posso ressignificá-lo. E é exatamente por isso que a gente pode ultrapassar todo sofrimento.
Porque o sofrimento ele pode ser entendido também como um objeto. E tal como um objeto, ele também é vazio. Além do âmbito filosófico, é muito importante que a gente faça o exercício proposto no texto. Eu não sei se vocês têm feito, mas isso é muito importante, né? Vocês pegarem objetos simples, se debruçarem, observa o aspecto vazio, observa o aspecto luminoso, façam a experiência de olhar para cada objeto tentando reconhecer. E para esse caso, né, para esse exercício analítico, absolutamente qualquer objeto é cabível. A gente poderia, né, de repente, pensar assim, em exemplos muito, fazer uma seleção, né, exemplos muito seletivos. A gente espera alguma coisa muito especial ou muito única, né? E assim a gente pode, de antemão, ah, tomar como premissa que qualquer objeto, qualquer coisa sobre o qual a gente pode pensar, refletir, investigar, qualquer coisa, nesse caso, serve como base. Isso é um exemplo da forma. Seja uma forma abstrata, né, no caso de uma emoção, um pensamento, ou seja uma forma grosseira, uma chave, uma maçaneta, uma mesa, um computador, uma pessoa, uma obra de arte. E aí a gente vai observando esse duplo grau da realidade. Isso é que o Lama chamou aqui no texto de tatata. Tatata, né? Ou tathagata. Assim, tathagata significa aquele que se foi para a talidade, né? Ah, que assim veio e se foi. Ah, então, quando a gente chega nesse ponto, fica um pouco mais evidente, a partir da acumulação de uma série de exemplos, esse duplo grau da realidade, né? A realidade existindo a partir de um campo possível de experiências, ao mesmo tempo não sendo esse campo algo que se dê assim como uma relação entre entidades físicas, entidades rígidas, né? Entidades objetivas, como naturalmente nós supomos, né? Uma identidade verdadeira, né? A qual eu atribuo uma existência como eu se relacionando com entidades externas, né? Eu vou chamar de objetos, supondo uma realidade objetiva ou inerente ou autoexistente. O ponto é caminhar no sentido de reconhecer a nossa implicação, né, em todos os processos existenciais, para que a gente possa se responsabilizar pela transmutação, para que a gente possa reconhecer que é possível transformar-se, é possível dar nascimento a outras realidades, né? E a liberdade para que a gente faça isso, ela está sempre disponível. Não é uma coisa que a gente está perdendo e ganhando. Ela está disponível. Ela pode não ser reconhecida, como de fato não é na maioria dos casos, mas ela é disponível. Francisco, você ia fazer uma pergunta, né? Eu Você já respondeu. já respondi? No curso da sua fala já veio a resposta. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Beleza. Nada. A Valéria fez uma pergunta. A liberdade de ressignificá-lo é o luminoso? É, exatamente. É assim, é a relação desses dois aspectos, né? A gente também só pode ressignificar porque é vazio. Porque se não fosse vazio, não tinha como mudar. Se não fosse vazio, era absoluto, né? Aí, no caso, seria. Tem uma série de qualidades, né, para a gente investigar, né, se algo tem uma existência absoluta ou não, né? Seria inquebrantável, indestrutível, universal, imutável e uma série de outras coisas, né? Se um objeto não possui essas qualidades e características, logo ele surge, né, a partir de uma perspectiva relativa.
Essa perspectiva relativa é aquilo que nós estamos chamando de luminosidade, né? É o dar nascimento, é o dar sentido, significado às coisas, né? E isso a gente faz o tempo todo, ainda que a gente não perceba. Então, o grande desafio nesse item 5 é fazer a união. A gente olhou primeiro para o aspecto vazio, a gente olhou depois o aspecto luminoso, e aqui no item 5 a gente está fazendo a união entre esses dois aspectos, porque eles não são excludentes, eles são complementares, eles dizem respeito ao mesmo fenômeno. Um não nega o outro, portanto. Tá claro, pessoal, eu sei que isso não é assim muito fácil a princípio. Então é importante que vocês façam perguntas. Daniel, Oi, Luiz. seguinte, você falou em questão de fazer, praticar, né, Uhum. essa sequência. Até que intelectualmente eu vou bem, né, até o item 3, o item 4 já começa a ficar um pouco mais difícil, né, intelectualmente, a questão do cubo. Eu sempre volto no exemplo do cubo, né, também, mas a partir do 5, intelectualmente, fica mais complicado, que seria, né, o aspecto vazio luminoso. Vale essa questão de ser intelectualmente, eu sei que o objetivo final é você ver isso, ver, né? Mas intelectualmente vale ficar, né, praticar, né, só intelectualmente mesmo, por enquanto, é isso mesmo? Como é que seria? Eu sugiro que você foque as suas investigações, né? Faça um estudo aprofundado, né? Desses itens, especialmente esse item 5, que é o mais difícil, que se trata da união dos dois, né? Mas que isso seja alguma coisa que se dê sempre mediante um certo exercício de tentar ver. Ok. Aí é isso, a gente fica um pouco nas palavras, a gente gasta um pouco o sentido das palavras, a gente olha, revisita o texto. Em algum momento, tudo que a gente tem que fazer é olhar para frente e tentar ver. A gente descansa um pouco desse exercício, né, de mastigar as palavras. Porque se você conseguir olhar e ver, esse esforço intelectual, ele vai ser absolutamente necessário, assim. Porque olhando e vendo, o trabalho está feito. E aí você ganha uma capacidade muito mais profunda de se apropriar das palavras. Uma boa forma da gente entender se a gente está assimilando vivencialmente algum ensinamento é quando a gente vai explicar para alguém. Se a gente engasga, se as palavras não vêm, se eu tenho que ficar pensando muito, significa que eu não assimilei aquilo ainda muito bem, né? Porque se eu estou falando de alguma coisa que eu vejo, assim, as palavras elas vão vir facilmente. Você vai entender porque você está olhando daquela forma, né? Então, o ponto é a visão. O ponto é a visão. E aí, nesse caso, é claro que o exercício intelectual ele vai ser um aliado. Mas a gente não pode parar ali, né? Melhor eu parar, né? Eu leio, estudo, não entendi, mas eu faço um esforço. Aí eu paro, abro os olhos e tento ver. É porque está na nossa frente, né? Está escancarado. Aí eu olho, vi ou não vi, né? Eu sigo tentando, sigo tentando. Olhe em volta, veja quantas coisas em volta de você tem nome. Isso é muito interessante, né? Várias coisas têm nome. Quem deu nome às coisas? E por que essas coisas têm o nome que têm? Da onde vem o nome delas? Certamente uma porta não sabe o que é porta, uma cadeira não sabe o que é cadeira, uma escada não sabe o que é escada.
Mas eu olho e vejo um monte de coisa. Nenhuma dessas coisas tem consciência da própria existência. Então, o que faz com que elas sejam alguma coisa? Ah, aí você pode fazer o exercício contínuo de se perguntar isso, né? Até que alguma coisa pode clarear. E você tenta ver. Não é uma coisa especial, não é uma luz mágica, é reconhecer que isso está presente nos aspectos mais ordinários da vida. Presente em tudo. E é tudo mesmo, né? Não é assim, tem uma parte que está fora disso. Não é tudo. É tudo. Ok. Não é que ficar lendo até decorar, não. É Aham. tentar ver realmente. Achei interessante fazer perguntas. Acho que estava me faltando isso. Fazer esse tipo, né? É Aham. por aí, fazer perguntas mesmo. Achei interessante isso. Obrigado. Nada. É isso mesmo. O método analítico ele vai se beneficiar das perguntas. Tem que fazer essas perguntas. Transformar a meditação num processo orgânico, né? Aí, item 6. Contemplamos a energia. Vejam o surgimento dos 5 lungs. O lung dos 5 elementos, que se movimenta em nós e sua relação com a vacuidade. O item 6 é super importante, porque ele é um item que trata dos 5 lungs. Então é assim, por exemplo, quando nós olhamos o aspecto grosseiro, não tem movimentação de energia, mas quando a gente produz a coemergência, então o aspecto grosseiro surge como um objeto, dotado das características do aspecto sutil que eu vejo então no objeto. Então, quando eu olho isso, a energia se movimenta. Por exemplo, olhem o texto de uma página, olhem uma carta que uma pessoa escreveu. Vocês olhem um aspecto grosseiro, que é papel e tinta. Esse é o aspecto grosseiro. Vocês olhem, nada. Aí vocês começam a ler a carta. Quando vocês leem o aspecto grosseiro da escrita, ela estimula o aspecto sutil correspondente. Esse aspecto sutil que brota e vai se estabilizar no aspecto grosseiro que é a própria carta. Esse aspecto sutil é que vai apresentar o movimento da energia. Ele é que vai apresentar esse movimento. No aspecto sutil, o aspecto sutil não está na dependência dos riscos. Ele é um aspecto autônomo. Ainda que alguma coisa triste possa estar sendo apresentada ali, nós sempre temos a possibilidade de girar aquilo tudo numa outra direção. Então eu tenho um aspecto secreto. O aspecto secreto constitui o aspecto sutil e a energia do aspecto sutil. A energia do aspecto sutil e o aspecto sutil dão a aparência que o aspecto grosseiro vai ganhar. Mas na aparência do aspecto grosseiro surge o movimento da energia. Então a energia é intrínseca ao processo de manifestação do aspecto sutil, que enfim se manifesta como uma aparência grosseira diante de nós. Então, pegando esse exemplo, né? Esse exemplo da carta que eu acho bem interessante, né? Vocês podem olhar para uma carta, né? A princípio, sem saber, né, quem é o destinatário, pode ser um objeto comum que não desperta nenhum interesse. É uma carta, né? Até então a gente não sabe o que está escrito, não sabe, não sabe para quem ela é endereçada, e também não sabemos o conteúdo, né? Se eventualmente for uma carta de uma pessoa querida, uma pessoa que a gente gosta muito,
falando uma mensagem, né, seja triste ou seja alegre, nós nos sentimos tocados. Aquilo tem um conteúdo, né? Esse conteúdo que significa alguma coisa para nós. Eu posso ler a carta, tinta e papel num aspecto grosseiro, e aquilo mobiliza um aspecto sutil, me provocando, por exemplo, uma tristeza. Eu posso começar a chorar. A minha reação, ela não se dá porque eu estou segurando tinta e papel, né? A, a minha reação de chorar, ela se dá por uma construção sutil da experiência, né? Ah, como eu posso dizer que isso é vacuidade, né? E se uma outra pessoa pega a mesma carta, né, que não está endereçada a ela, ela vai ler e eventualmente pensar, nossa, isso aqui é realmente muito triste, uma pena. Mas ela não vai chorar, ela não vai se desesperar, porque não é para ela, é para uma outra pessoa. De repente aquilo, no final das contas, nem tem muito valor, não toca ela. Mas ao outro, de repente, é um objeto que se torna muito caro, muito precioso. É um objeto que faz alusão, né, a uma emoção, né, a uma marca mental, a um tipo de memória associado àquele encontro com o objeto, né? Isso torna aquele momento único, torna aquele momento algo singular, e aquele objeto talvez seja um ícone disso. Então, a perspectiva diante do objeto ela vai variar. E isso revela também um aspecto grosseiro, que assim, nós podemos pegar esse objeto e dar inúmeros sentidos para ele. O aspecto secreto não é visto. Ele não é objetivo, por isso é secreto, né? A gente não consegue apontar para a liberdade. Qual é a forma da liberdade? Eu sempre gosto de perguntar isso, né? No entanto, eu posso me perguntar, há liberdade ou não há liberdade? Né? Diante de uma situação na qual eu me entristeço por conta de uma mensagem, eu posso ou não ressignificar minha relação com a mensagem. É possível. Aí vocês vejam, né? Mesmo que o impacto seja duro, não há nada que o tempo não cure. Então, em algum momento da nossa história, eventualmente, aquele objeto tão marcante por trazer uma certa experiência, por ser um símbolo, né, um traço vivo de uma certa experiência, de repente eu olho e aquele objeto perde sentido. Aí eu resolvo, bom, essa carta velha, ela já não me diz nada. Eu vou jogar fora. Isso revela para nós também esse aspecto secreto, essa liberdade, né? A mente é um fluxo contínuo de transformação. Aquilo que nos é caro hoje, amanhã não sabemos. Aquilo que não nos importa muito hoje, amanhã não sabemos. Pode ser que comece a importar. E aí, onde entram os lungs nessa história, né? Cada reação que eu tenho ao objeto se dá a partir de uma certa modulação dos lungs, uma modulação da energia. Isso vai gerar também os Vedanas, né? A nossa sensação de gostar, não gostar, de ser indiferente, né? Então, como nós somos ávidos por certos estados de energia, a gente tende sempre a reproduzir as experiências nas quais o nosso estado de energia era agradável, era positivo. Então a gente pode pegar os objetos que a gente está contemplando e observar os 5 lungs. Observar como é que ficam os lungs, como é que ficam os elementos, né? Como é que está a minha sensação de firmeza, estabilidade, minha sensação de segurança? Como é que está o meu relaxamento, a minha fluidez, minha experiência de fluir pelos ambientes? Como é que está, né, a minha mente, meu raciocínio? Como é que está a respiração? Está pacificada? Está trancada?
né? O calor está fluindo pelo corpo, eu percebo isso, né? Há alguma alteração, alguma afetação por conta de uma raiva, né? Ou por conta de uma angústia, por conta de uma ansiedade, alguma coisa, né? Como é que está a minha presença no ambiente? Tô aqui, eu tô acolhendo as coisas com essa espacialidade, né? Com uma mente aberta, com uma mente disponível para a experiência, enraizada na experiência. Eu vou observar essas modulações variadas da energia e a relação delas com cada objeto. O que me provoca um objeto aversivo? Como fica a minha energia? O que me provoca, em contrapartida, um objeto agradável, né? Um objeto que eu gosto. Aí eu pego e observo a energia. Aí eu vou perceber. O aspecto sutil, ele também vai determinar a energia, a resposta de energia. Se for um objeto agradável, interpretado por mim como agradável, logo a minha energia ela vai provavelmente se manifestar de uma forma mais tranquila e relaxada. Se for um objeto aversivo, é bem provável que nós fiquemos tensos. Aquilo vai gerar um sofrimento, né? Então essas coisas a gente pode olhar, né, na nossa prática. Os lungs eles estão sempre presentes. Há sempre uma modulação, uma certa modulação, né? Dando seguimento. Antes da gente seguir, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Deu para entender essa parte dos lungs? Ô, Daniel, ó, mais uma vez, acho que a questão é coemergência, né? É. Eu via sempre essa questão de passar por aqui pela energia, eu focava na energia, tentava ver a energia no objeto, mas você Aham. citou agora que seria ver como a energia está em mim, né? A É, modulação da energia em mim. É isso mesmo. exatamente. É, Eu tentava exatamente. focar na energia que o objeto tem. Aham, é. A energia não é um atributo do objeto, Ok. né? Como recomenda o próprio Lama, né? A partir dos ensinamentos do John Limpa, ele vai dizer assim: a gente pode examinar os objetos, eles têm ki próprio, né? Se eles tiverem ki próprio, tudo bem. Ki é a palavra, ah, eu não sei agora se é japonesa ou chinesa, para energia. Então, o ponto é assim: os objetos têm consciência, né? Ou o que há é a consciência dos objetos, a consciência que eu tenho dos objetos, né? Se os objetos têm consciência, então está explicado, eles têm energia, né? Se eles não têm consciência, então não tem como ter energia, né? Mas eu percebo algo na minha relação condicionada com os objetos. Só que o que eu percebo não é algo que diz respeito à natureza do objeto. O que eu percebo, né, de repente, é um tipo de coemergência que eu tenho com aquele objeto, né? Vamos supor, por exemplo, né, pegando uma situação que ajuda a gente, né? O Buda, ele naturalmente ele é representado, né? A imagem do Buda sempre com um praticante estável, né? O Buda, a imagem da serenidade. No entanto, o Buda praticou em locais muito inóspitos, muito hostis, muito difíceis, né? Como cemitérios, por exemplo. Os cemitérios da época do Buda não eram exatamente arrumadinhos, né? Ah, então, ele meditava num ambiente hostil, né? E aí ele estava testando a estabilidade meditativa dele. Essa é uma prática que grandes yogis fazem, né? Eles vão para lugares hostis, né, para testar a estabilidade deles.
Por quê? Se a gente parte, né, da premissa que os objetos são dotados de energia própria, a estabilidade deles seria impossível num ambiente perturbador. Já que o ambiente é perturbador, né, ele tem por característica perturbar. É um ambiente que perturba. Mas como explicar alguém que não se perturba num ambiente que é perturbador? Né? Então, assim, é um defeito do ambiente ou a pessoa ela desenvolveu um nível de estabilidade, né, e equilíbrio que ela não se abala diante das situações. Se a energia dela não se abala, então o ambiente perturbador também é vacuidade. Né? Ele não tem a possibilidade de perturbar por si mesmo. Ele depende de um tipo de compreensão. A forma como eu dou nascimento ao ambiente determina a minha resposta ao ambiente. Se isso não fosse verdade, a iluminação do Buda seria impossível, porque ele jamais poderia manter estabilidade em um ambiente instável. No entanto, ele manteve, como muitos mestres fazem. Né? Muitos mestres manifestam essa qualidade da energia estável, presença firme e tranquila, diante de todas das mais diversas adversidades. Aí a gente pensa assim, então energia é um atributo das situações e dos objetos, ou é um atributo coemergente, né? Que se adapta, se modula, né? Respeitando a singularidade de cada situação barra indivíduo, né? De cada pessoa. Então os objetos eles não têm energia própria, né? Eles vão manifestar algo que vai surgir naturalmente por coemergência. Por isso é possível você permanecer estável numa situação adversa, que é justamente o que torna muitas vezes possível a prática da compaixão. Porque se a gente perde a nossa estabilidade, né, quando a nossa identidade se vê ameaçada, ela vai prezar primeiro por si própria. E aí, na fuga, né, diante do medo, diante da incerteza, a primeira coisa que a gente faz é voltar a nossa atenção para o próprio umbigo. Eu vou pular do barco. Aqui não dá para ficar. Luiz, ajudou? Ajudou sim, tá ok. Obrigado mais uma vez. Beleza. Então seguindo, né? A gente vê a energia se manifesta com os 5 lungs, um por um. Então a gente vai ver a energia como um brilho da mente, a respiração, calor, tensão ou relaxamento e a firmeza. E nós vamos perceber que, de acordo com a experiência que a gente manifesta, experiência interna, de acordo com a aparência que o objeto ganha, nós temos uma modulação disso. Aí cada um dos lungs ganha uma característica, uma intensidade, uma forma. E a gente percebe perfeitamente que se nós estamos no aspecto secreto, o próprio lung, o próprio conteúdo cognitivo daquilo pode ser mudado. Nós temos possibilidade assim. Talvez o que tem essa capacidade de Dor-de-Drolo, devorador de demônios, né? De tomar os demônios como vantagem, isso é ação no nível secreto. No nível sutil, eu posso ver a característica de um tipo ou de outro que termina se manifestando na aparência grosseira. Mas no nível secreto, nós temos a liberdade de definir o que eu vou colocar no nível sutil. Seria mais ou menos assim. Chega uma pessoa com uma intenção negativa. Nós
nós temos no nível sutil uma resposta, mas no nível secreto eu posso definir qual resposta do nível sutil. E assim o aspecto grosseiro pode mudar totalmente. Eu posso achar vantajoso ou desvantajoso o ser que está chegando. Eu posso alterar esse processo. Então nós temos uma progressiva liberdade em relação a isso. Naturalmente, quem está em faixa 1 responde automático, de acordo com o condicionamento que está dentro e nem localiza qualquer nível de liberdade. Quem está em faixa 2 pode pensar: eu deveria ter mantido as portas. Agora eu vou mandar colocar grades, colocar câmeras, vou fazer outra coisa. A pessoa raciocina, estabelece processos. Eu vou treinar luta, eu vou fazer bem não sei o que. A pessoa imagina. Quem está em faixa 3 olha o aspecto interno. Eu não deveria me preocupar, eu deveria olhar com compaixão. As pessoas têm esse nível de perturbação. A gente deveria fazer tais coisas. Então tem um outro processo interno, onde a pessoa está olhando qual a característica sutil que ela está disposta a usar. E a pessoa só consegue ver a característica sutil que ela está disposta a usar se ela estiver no nível secreto, que é o nível onde tem uma liberdade em relação ao próprio processo do nível sutil, o nível interno. Então é assim, a nossa prática vai descortinando isso. A mente do Buda é essencialmente um aspecto secreto. A transmissão de Guru Yoga se dá pela transmissão do aspecto secreto. E Rigpa é a lucidez, que brota do aspecto secreto. Ele vê o aspecto sutil e vê o aspecto grosseiro. Então a mente do Buda opera a partir desse ponto. Ainda que isso seja apresentado e a pessoa possa entender, é importante nós compreendermos os 10 bhumis dos Bodhisattvas, onde nós compreendemos isso e conseguimos praticar. Nós estamos praticando a sexta sabedoria, o sexto paramita, o Sutra do Diamante, Prajna. Então nós estamos praticando Prajna. Quando nós praticamos Prajna, o desafio é praticar Prajna sempre que a gente precisar. Aciona aquilo. O desafio seguinte já não é desligar Prajna, não ter razão nenhuma para desligar. Não tem razão nenhuma para a gente pensar, não, Prajna. Não, Prajna eu só ligo quando eu preciso. Nós podemos manter incessantemente operando. Se diz que é só a partir desse nível é que a gente pode ter segurança de não retornar para o Sansara, quando a pessoa não desliga mais. Aí vem o nível seguinte, é quando nós somos capazes de andar pelo mundo manifestando isso onde for, para o benefício dos seres. Isso seria o bloco 4, quando o Buda se levanta e vai trazer benefícios aos seres, é ação no mundo. Aí o nível seguinte é Dharma Mega, é o último ponto é Dharma Mega, que é o ponto onde tem onisciência. Não tem mais a sensação de que a mente é localizada num lugar. Aí nós temos essa clareza de que a mente não é espacialmente nem temporalmente colocada. Então ela atua de modo incessante através das qualidades. Mas aqui nesse item 6, nós estamos contemplando a energia. Então a gente vai perceber o surgimento dos 5 lungs se movimentando em nós e a relação com a vacuidade. Ou seja, a relação com a vacuidade é justamente isso. No nível secreto, a gente vê que o posicionamento sutil com as emoções, com as tendências todas, é um posicionamento que não é fixo. Ele apresenta, ele tem aparências, mas essas aparências não são fixas. Então, só elucidando um pouco alguns pontos, né? O Lama ele vai falar da importância, né, da gente olhar para os bhumis dos Bodhisattvas, porque a ideia é que ao longo dos estágios do caminho, a gente possa desenvolver o insight do Prajnaparamita e estabilizar o insight do Prajnaparamita. Esse é o objetivo. E os bhumis dos Bodhisattvas, eles são, de certa maneira, progressivos na medida em que a gente vai estabilizando o Prajna. Então, disse que um Bodhisattva de 8º nível, ele atingiu a realização de Prajna e ele não perde mais a visão.
ele ainda possui um karma residual, ele ainda manifesta algumas impurezas kármicas, mas ele manifesta a visão o tempo inteiro, ele não perde mais. Nesse ponto, é garantido que nós não retornamos ao samsara. Então a gente está chegando em níveis mais profundos, né? A gente viu o aspecto vazio, luminoso, e agora a gente recua para esse ponto da energia, que é ainda mais profundo e anterior até ao próprio processo analítico de linguagem, né? Então, é importante vocês terem essa prática, né, de autoexame. Shamatha vai ajudar um pouco nisso também. Na medida que vocês têm um pouco de estabilidade meditativa, se vocês puderem não ser responsivos às diversas situações que brotam, né, vocês vão conseguir perceber como a energia de vocês se comporta em cada situação. E aí o mais interessante é quando a gente consegue, enfim, entender que diante de um sofrimento, seja ele qual for, a nossa atitude, enquanto praticante, é olhar para a nossa própria implicação, para aquilo que dentro de nós ajuda a manter aquela situação. Conectar-se com o aspecto secreto implica entender que nós somos capazes de transmutar a situação o tempo todo. Nós sempre temos essa possibilidade, né? Então eu não estou apontando para fora, para as condições externas, né? Eu tenho uma compreensão mais ampla do meu próprio papel como agente, né, como construtor, né, dessa realidade que eu vivo. Portanto, eu saio dessa posição ingênua de vítima e passo a me responsabilizar pelo que me acontece, né? De alguma forma me engajando, né, nos processos da vida de maneira mais responsável e com mais autonomia. Essa é a ideia desse ensinamento, né? Que a gente possa fazer isso. Acho que é isso, gente. Por hoje, acho que tá bom, né? Eu fico feliz que a gente esteja trabalhando esse tema, né? Que é tão profundo e tão necessário. Mas eu gosto sempre de reiterar, né? A importância de cada um, à sua maneira, né? Diante, né? Da forma como for possível, praticar esses pontos. Tomem isso como uma prática importante de vocês. Né? Não é nada mais importante que isso no Dharma, a não ser as práticas de manter a própria visão, né? Que é um insight decorrente da prática dessa visão. Né? Alguém tem algum último comentário ou dúvida antes da gente finalizar? Que silêncio, pessoal. Todo mundo reflexivo ou todo mundo cheio de dúvida? Dúvidas reflexivas. As duas coisas, né? Então tá bom. Lembro vocês de fazerem a dedicação ao final, tá, pessoal? Dediquem os méritos ao benefício dos seres, né? Façam as práticas de dedicação. E a gente segue semana que vem. Acho que a gente conclui o texto. Ótimo. Seria muito importante, Ok. seria bem legal, inclusive, se a gente fizesse um encontro na semana que vem, começando com relatos da prática, né? Como é que tem sido para vocês têm conseguido fazer. Tentem praticar e ver se surgem dúvidas. Só tem dúvida quem pratica, então é bom a gente praticar esse ponto, aprofundar, né? Além do nível intelectual, né? Tá bom, gente? Sim, senhor. Ok. Então, semana que vem a gente segue. Um abraço, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Tchau.